Então, turma, hoje, sexta-feira, vamos aí dar continuidade ao estudo do capítulo 8. Capítulo esse aí que fala sobre os ácidos nucleicos. Então, na nossa primeira aula sobre esse capítulo, falamos sobre o DNA. E na aula de hoje nós estaremos aí dando continuidade ao capítulo, abordando aí o RNA. Então, os ácidos nucleicos receberam essa nomenclatura por eles terem realmente aí um caráter ácido e por terem sido originalmente aí descobertos no núcleo das células. A partir da década de 1940, os ácidos nucleicos passaram a ser intensamente estudados, pois se descobriu que eles formam os genes, que são aí responsáveis pela nossa herança biológica. Os ácidos nucleicos, eles vão ter aí a sua constituição. E que constituição seria essa? Eles são aí formados por três tipos de componentes. Nós temos os glicídios do grupo das pentoses, nós temos o ácido fosfórico e teremos também as bases nitrogenadas. Esses componentes organizam-se em trios moleculares que são aí denominados de nucleotídeos, que se encadeiam às centenas ou milhares para formar uma molécula de ácido nucleico. Então, só para a gente recapitular, os ácidos nucleicos são formados por glicídios do grupo das pentoses, ácido fosfórico e bases nitrogenadas. Então, turma, aí vocês podem observar os constituintes aí de um ácido nucleico. Então, temos aqui ácido fosfórico, temos aqui o ácido fosfórico, temos aqui a desoxirribose, que é aí que é a pentose presente aí no DNA, e temos aqui a base nitrogenada. Então, essa base nitrogenada ela é uma cadeia formada por carbonos que contém aí o nitrogênio, como vocês estão analisando na nossa imagem. No caso da pentose, como eu já falei aqui, essa desoxirribose é uma pentose encontrada no DNA, ela vai ser um açúcar simples com 5 átomos de carbono, por isso o nome pentose. E aqui no caso do nosso ácido fosfórico, nesse caso aí, ele foi formado aí pela retirada de 3 íons de hidrogênio. Então, como vocês podem perceber. Então, temos o ácido fosfórico, a pentose e a base nitrogenada. Como vocês bem já sabem, isso não é uma novidade para vocês, existem dois tipos de ácidos nucleicos. Nós temos o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, e o ácido ribonucleico, mais conhecido aí como RNA. Essas substâncias apresentam respectivamente a desoxirribose e a ribose aí na composição de suas moléculas. Dos 5 tipos de bases nitrogenadas que estão aí presentes nos ácidos nucleicos, 3 ocorrem tanto no DNA quanto no RNA. Então, a adenina, que é representado pela letra a citosina, representado pela letra C, e a guanina vão ser aí bases nitrogenadas encontradas tanto na molécula do DNA quanto na molécula do RNA. Porém, a base nitrogenada timina, representada aí pela letra T, ela vai estar presente somente na molécula do DNA, enquanto que a base chamada de uracila, representada pela letra U, vai estar presente exclusivamente no RNA. Disso decorre que uma molécula de DNA, por maior que seja, terá apenas 4 tipos de nucleotídeos, todos possuindo desoxirribose, no entanto, diferindo quanto ao tipo de base. Já na molécula de RNA,
Os 4 tipos de nucleotídeos terão a ribose e uma das 4 bases nitrogenadas. Pois bem, turma, o RNA ele tem origem a partir da molécula de DNA. O RNA, ou ácido ribonucleico, ele é uma molécula em cadeia simples, diferente aí do que nós vimos no caso do DNA, que apresenta aí uma cadeia dupla. Então, apresentando então uma estrutura primária semelhante à estrutura do DNA, como principais diferenças entre o DNA e o RNA, nós podemos aí citar a ribose, que no caso do DNA, em vez dessa ribose, nós temos aí uma desoxirribose. Daí o nome ácido ribonucleico, por conta aí da presença da ribose. E no caso do DNA, né, essa pentose aqui seria uma desoxirribose, por isso aí o nome ácido desoxirribonucleico. Então aí só para a gente frisar, né, bem, possui a ribose em vez da desoxirribose, o que ele confere aí uma desvantagem estrutural, pois torna-se menos resistente à hidrólise. Ele é composto aí por 2 bases heterocíclica da família das purinas, que no caso aí são a guanina e a adenina, e 2 pirimídinas, que são aí a citosina e uracila, em detrimento aí da timina presente no DNA. Apresenta-se normalmente sob a forma de cadeia simples, podendo ocorrer emparelhamento das bases a nível intramolecular, o que torna então o RNA não redundante, assumindo formas complexas e pouco usuais. Tal como o DNA, o RNA, os nucleotídeos estão ligados por ligações de fosfodiéster, apesar destes ácidos nucleicos poderem formar duplexos, estão normalmente aí sobre a forma de cadeia simples. Os ácidos ribonucleicos, né, o RNA, existem aí na célula como produto direto de genes, a partir do que nós podemos aí classificá-los de 3 formas distintas. Nós teremos o RNA mensageiro, o qual aí alberga informações que posteriormente serão traduzidas por uma proteína. Temos o RNA ribossômico ou ribossomal, que é aí um componente principal do ribossoma, e o RNA transportador ou de transferência, que funciona como uma molécula transportadora de aminoácidos no decorrer aí do processo de tradução. Então aí, turma, agora a gente pode observar a estrutura de uma molécula de DNA do ácido desoxirribonucleico e do RNA do ácido ribonucleico. Então perceba que aqui no DNA nós temos dupla hélice, no RNA nós temos a estrutura simples, né? Não temos aí essa dupla hélice. No DNA nós temos citosina, guanina, adenina e timina, e no RNA nós temos citosina, guanina, adenina, e você percebe aqui que a timina no RNA é substituída aí pela uracila. Falando aí agora sobre a duplicação do DNA, o DNA ele tem essa capacidade de duplicar-se. O modelo estrutural do DNA proposto por Hodgson e Kirk,
explica a duplicação dos genes. As duas cadeias do DNA se separam e cada uma delas orienta a fabricação de uma metade complementar, né? Experimentos aí que foram realizados por alguns pesquisadores confirmou que a duplicação do DNA é semi-conservativa. Então, turma, eu quero que vocês me expliquem aí como a atividade referente à nossa aula de hoje, por que que o DNA apresenta essa característica da molécula do DNA apresentar essa característica de ser semi-conservativa, certo? E no processo de duplicação da molécula do DNA, as pontes de hidrogênio, que nós já falamos sobre ela na aula passada, entre as bases se rompem e as duas cadeias começam a se separar, como vocês bem podem observar na imagem. À medida que as bases vão sendo expostas, nucleotídeos que vagam pelo meio ao redor vão se unindo a elas, sempre respeitando a especificidade de cada emparelhamento. Então, vocês podem observar que adenina liga-se com timina, assim como timina liga-se com adenina, e citosina liga-se com guanina, e guanina liga-se com citosina. Então, é só lembrar, Agnaldo Timóteo ou Gal Costa, sempre vai ser aí essa sequência de ligações na molécula do DNA. Uma vez ordenado sobre a cadeia que está servindo de modelo, os nucleotídeos se ligam em sequência e formam uma cadeia complementar sobre cada uma das cadeias da molécula original. Assim, uma molécula de DNA produz duas moléculas idênticas a ela. Diversos aspectos aí da duplicação do DNA já foram desvendados aí pelos cientistas. Hoje, por exemplo, nós já sabemos que há diversas enzimas envolvidas aí durante esse processo de duplicação da molécula do DNA. Certas enzimas desemparelham as duas cadeias de DNA, abrindo aí a molécula. Outras desenrolam a hélice dupla e há ainda aquelas que unem os nucleotídeos entre si. A enzima que promove a ligação dos nucleotídeos é conhecida como DNA polimerase, pois sua função é construir um polímero. E aí a palavra polímero significa muitas partes aí dos nucleotídeos. E como foi falado aí no comecinho da nossa aula, a síntese de RNA, a produção de RNA, se inicia com a separação das duas fitas do DNA. E apenas uma dessas fitas serve de molde para a produção da molécula do RNA, que nós podemos aí citar como exemplo do RNA mensageiro. A outra fita não será transcrita. Essa é uma das diferenças entre a duplicação do DNA e a produção do RNA. Outras diferenças aí que podem ser citadas são os nucleotídeos utilizados possuem açúcar ribose no lugar da desoxirribose, que a gente já falou no início da aula. Há a participação de nucleotídeos de uracila no lugar dos nucleotídeos de timina. Assim, se na fita de DNA que está sendo transcrita aparecer adenina, ela vai ser encaminhada aí para o nucleotídeo complementar contendo uracila, certo? Então, no RNA, a adenina liga-se à uracila. Então, dessa forma, olha só, imaginando um segmento hipotético de um filamento de DNA com a sequência de bases adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, 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 timina, timina, timina,
guanina, citosina, guanina. O segmento aí de RNA mensageiro formado na transcrição terá a seguinte sequência de bases: uracila, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, uracila, uracila, adenina, 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 citosina, guanina, citosina. Em uma célula eucariótica, o RNA mensageiro produzido destaca-se de seu molde e, após passar por um processamento, vai atravessar a carioteca, que é a membrana nuclear, que está presente somente nessas células eucarióticas, e se dirige para o citoplasma, onde se dará a produção de proteína. Com o fim dessa transcrição, as duas fitas de DNA se unem novamente, fazendo-se a dupla hélice. Então, turma, para a gente finalizar, vamos novamente aí frisar algumas diferenças entre o DNA e o RNA. Então, no caso do DNA, o açúcar presente é a desoxirribose, enquanto que no RNA é a ribose. O filamento no DNA é duplo e no RNA é simples. As funções aí do DNA estão relacionadas a informações genéticas, enquanto que do RNA vai estar relacionado à síntese, ou seja, a produção de proteínas. As bases nitrogenadas encontradas no DNA são citosina e timina, adenina e guanina, enquanto que no RNA nós temos citosina e uracila e adenina e guanina. E a nossa atividade de hoje ela foi citada durante a aula. Então, assistam a aula novamente para vocês aí captarem em que momento eu citei a atividade da nossa videoaula de hoje. Bom final de semana e até a próxima, nono ano.